Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos princípios de uma doutrina que tenta unir ciência, filosofia e moral, a doutrina espírita, toda ela codificada por Allan Kardec. O nosso papo aqui é entender, de um jeito bem direto, quais são as ideias que formam a base desse pensamento todo. Pois é, essas perguntas são talvez as mais antigas que existem, né? Quase toda filosofia e religião já tentou dar uma resposta. E o espiritismo, bom, ele se apresenta como um sistema, uma estrutura que busca oferecer uma lógica para a gente explorar justamente essas questões. Então, vamos nessa. Esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo o que é a doutrina. Depois, vamos para os seus 3 elementos principais: o mecanismo da evolução, qual é o seu princípio moral mais importante e, no final, como a fé e a razão se conversam. Um caminho bem claro para a gente montar esse quebra-cabeça. Vamos então ao nosso primeiro ponto. O espiritismo não se vê só como uma crença, sabe? Ele se define como uma doutrina filosófica que tira suas conclusões a partir da observação de fenômenos espirituais e, claro, das consequências morais que vêm daí. E o que é bem interessante aqui é a definição do próprio Kardec. Ele basicamente diz que a doutrina tem 2 caras, uma de ciência prática, que investiga essa relação com os espíritos, e outra de filosofia, que pensa em todas as implicações morais que surgem dessa interação. Certo. Agora a gente vai para os 3 elementos que, segundo a doutrina, são a base de tudo que existe. Entender esses 3 conceitos é a chave para a gente destravar todo o resto do sistema. Tudo começa com Deus, mas, veja bem, não é um Deus com forma humana. A doutrina define Deus como a inteligência suprema, a causa original de tudo. É como se fosse um princípio criador perfeito, infinito em justiça e em bondade. Depois de Deus, vem o Espírito. E o Espírito somos nós, cada um de nós. A ideia é que a gente é criado sem saber de nada, nem bom nem mal, e com um destino certo, o de evoluir, sempre, até chegar na perfeição moral e intelectual. E aqui vem a peça que conecta tudo, o elo entre o mundo espiritual e o material, o perispírito. Pensa nele como uma interface, um corpo meio energético que liga o espírito ao corpo físico. É por meio dele que o espírito age na matéria e sente o mundo. E essa analogia aqui é ótima para entender isso. A própria literatura espírita usa o exemplo de uma fruta. O espírito é a semente, a essência. O corpo físico é a casca, que protege, mas é temporária. E o perispírito? É aquela camada no meio, o perisperma, que conecta os dois. Faz sentido, né? Vamos em frente. Se o objetivo é progredir, como é que isso acontece? Qual é o mecanismo? Bom, a resposta que a doutrina dá está no ciclo de vidas sucessivas, ou seja, na reencarnação. Então, olha só que ponto fundamental. A reencarnação não é vista como um castigo, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela é uma ferramenta de aprendizado, uma oportunidade que o espírito, por ainda ser imperfeito, precisa para ganhar experiência e conseguir evoluir. E esse ciclo todo acontece em etapas bem claras. Primeiro, a encarnação, que é quando um espírito se liga a um corpo novo. Aí vem a vida na Terra, que é um tempo de provas, de aprendizado. Depois, a morte do corpo, que eles chamam de desencarnação, liberta o espírito. E na vida espiritual, ele para, analisa o que aprendeu e se prepara para começar tudo de novo. É um processo de educação que não para. Essa frase que está na lápide do túmulo de Kardec resume essa ideia de um jeito perfeito. Ela mostra que a reencarnação não é um círculo vicioso, mas sim uma espiral para cima, onde progredir é a única coisa constante, o destino de todo mundo. Ok, se a reencarnação é o como a gente progride, a caridade é o porquê. A doutrina coloca a caridade como o princípio moral mais alto de todos, o grande objetivo que guia toda essa jornada de evolução do espírito. E essa comparação aqui é muito, muito forte. A doutrina troca um princípio que exclui, baseado em pertencer a uma instituição, por um princípio que inclui todo mundo. A salvação, ou progresso, não dependeria do que a pessoa acredita, mas sim de como ela age. Mas o que é caridade aqui? É muito mais do que dar uma esmola. É uma atitude moral completa. Envolve ser bom com todo mundo, ter paciência com os defeitos dos outros, perdoar de verdade e, claro, um respeito fundamental por todas as crenças. E agora a gente chega no último ponto, que na verdade amarra tudo isso. É a ideia de que a fé não deve ser cega. Ela não só pode, como deve ser olhada de perto pela razão e pelo conhecimento. Essa frase é a base desse princípio. A ideia é que uma fé forte de verdade não tem medo de pergunta,
Não tem medo de ser questionada. Pelo contrário, ela fica mais forte ainda quando é analisada pela lógica e se mostra compatível com o que a ciência descobre, não importa a época. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, os pilares que a gente viu são a existência de Deus como essa inteligência suprema, o espírito como o ser imortal que está sempre evoluindo, a reencarnação como o grande motor desse progresso, a comunicação entre os dois mundos e a caridade como a lei moral que guia tudo isso, sempre debaixo da luz da razão. E a gente termina com essa reflexão. Se a gente aceita essa ideia de que todo mundo, sem exceção, está numa jornada de progresso, como isso muda o jeito que a gente olha para as nossas próprias falhas e para as falhas de quem está do nosso lado? Fica aí uma pergunta que resume bem as consequências práticas dessa doutrina toda.